Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando nos estreantes e também na continuidade do filme Weapons, né, que já estava sendo lançado, e também de Superman e Quarteto Fantástico. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streaming. Sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Na primeira posição ficou novamente o filme A Hora do Mal, ou Weapons, né, como eu falei pra vocês, que tá tendo um destaque muito grande. O filme já conseguiu trazer um público muito elevado para um filme original, né, é um dos filmes originais com maior destaque aí nos últimos anos, e um grande acerto da Warner, mais um grande acerto original da Warner, depois do filme Pecadores, né, trazendo ali o Michael B. Jordan e etc. O filme foi um sucesso gigantesco. Agora eles estão conseguindo mais uma vez um sucesso muito grande com um filme de um baixo orçamento, né, relativamente, que mostra que talvez a gente esteja vendo um momento de virada de novo, né, para os estúdios voltarem a investir em filmes de orçamento um pouquinho inferior. Aquela história de ficar lançando filmes de 200 milhões, 150 milhões, não deu tão certo assim, nem pra Disney tá dando tão certo assim mais, então eu acho que a gente pode estar vendo um momento de virada. E o filme tinha trazido mais de 40 milhões na sua estreia, ele trouxe mais 25 milhões, ou seja, teve uma queda abaixo dos 50%. Quem acompanha o canal sabe que uma queda abaixo de 50% é uma queda extremamente positiva. A aceitação do filme está sendo muito boa, né, tanto por parte do público quanto por parte dos críticos, né, e o filme tem muitos grandes atores, inclusive o Pedro Pascal era para estar nesse filme também, né, ele saiu do filme porque por conflito de interesse com o Quarteto Fantástico, né, conflito de data e etc. Então ele acabou saindo desse filme, senão a gente teria mais um filme do Pedro Pascal chegando, e o filme chega a 148 milhões de dólares somente no seu segundo final de semana, que é um resultado simplesmente fenomenal, né? O filme teve um orçamento de 38 milhões de dólares, e aqui eu fiz um quadrinho com outros filmes de terror originais dos últimos anos, principalmente filmes do Jordan Peele, né, porque ele tá na vanguarda aí desses filmes de terror nessa última década. Então eu coloquei aqui alguns deles para dar uma olhada junto com vocês, começando por Não Olhe, que abriu com 44 milhões de dólares e fez 171 milhões. Então o filme da Universal conseguiu trazer bastante dinheiro, mas não foi o melhor do Jordan Peele, né, porque a gente tem, depois dele, o filme Nós, de 2019, que teve uma abertura de 71 milhões de dólares e chegou, quer dizer, a 256 milhões de dólares, então um resultado muito bom. Depois a gente tem Pecadores, que abriu com 48 milhões de dólares e fez 365 milhões, então um resultado fenomenal, né? Mesmo com um orçamento mais elevado, de quase 90 milhões de dólares que o filme teve, o filme conseguiu fazer 4 vezes mais do que o seu orçamento. Depois o filme Corra, que foi realmente um fenômeno, com um orçamento bem baixo, o filme fez 255 milhões, e A Hora do Mal teve uma abertura em pé de igualdade com a maioria desses filmes, né, fez 43 milhões, Nós foi o único que teve uma abertura bem acima, mas porque era o segundo filme do Jordan Peele, então muitas pessoas queriam assistir, né, para ver se ele ia conseguir reproduzir o sucesso do filme Corra. Ele acabou até reproduzindo, né, em termos de números, mas não em termos de sucesso, de relevância. Hoje mesmo é muito mais comum a gente ouvir falar do filme Corra do que do filme Nós. E a gente avança para a evolução semanal da Hora do Mal, né? O filme abriu com 70 milhões de dólares, né, no seu final de semana, e depois, nos próximos 7 dias, ele mais do que dobrou o resultado, porque ele foi de 70 para 148 milhões, e isso é sempre algo muito positivo. Quando um filme consegue reproduzir o que ele fez no primeiro final de semana, ele consegue reproduzir na semana seguinte de novo. Então esse filme deve ter pernas muito longas, deve bater aí facilmente a marca dos 200 milhões, né, e possivelmente se colocar em pé de igualdade com Corra e Nós. E aqui o comparativo dos filmes do Zach Gregor, né, que é o diretor que fez, né, o filme A Hora do Mal. O filme Barbarian fez 45 milhões, enquanto esse filme já fez mais de 100 milhões a mais, né, do que o seu filme anterior. Então, com certeza, um diretor que vai ter muitas oportunidades. Eu imagino que o próximo filme dele vai poder ter um orçamento muito superior,
porque ele está se provando cada vez mais. É isso que a gente vê acontecendo aí, né, com grandes diretores, e a gente vê filmes como Mickey 17, que o diretor vinha fazendo filmes com orçamentos menores, filmes muito bons, até que o estúdio simplesmente despejou dinheiro ali no gramado para ele gastar o que ele quisesse, e aí ele fez um filme com orçamento altíssimo. E pessoal, antes de continuar, eu gostaria de pedir para vocês entrarem no link aqui abaixo para conferirem o NordVPN. É realmente um serviço muito bom que ajuda você a proteger o seu computador e tem preços sensacionais, descontos de mais de 70% se vocês clicarem aqui no link abaixo. Então confiram, que é uma forma muito legal de vocês ajudarem o canal. Na segunda posição ficou Sexta-feira mais louca ainda. O filme caiu 49,3%, que também foi uma queda muito positiva. O filme fez mais 14,5 milhões de dólares e com orçamento de somente 42 milhões, o filme já chega a 86 milhões. Então, no seu segundo final de semana, o filme conseguiu dobrar o seu orçamento e ainda vai continuar trazendo mais dinheiro daqui para frente. Então, eu imagino que esse filme já está sendo considerado pela Disney pelo menos um sucesso relativo, talvez não, né, um sucesso gigantesco, um fenômeno, mas o filme já se pagar no seu segundo final de semana é sempre algo positivo. Óbvio que ele pode ainda estar negativo, né, mas ele vai continuar trazendo mais dinheiro, só que com certeza não vai bater o seu antecessor, que fez 160 milhões e com orçamento de metade. Então o primeiro filme custou 20 milhões de dólares, o segundo filme custou 42 milhões, então o filme teria que fazer um pouco mais, óbvio que não o dobro, né, porque não é assim que funciona normalmente, mas o filme vai ficar aquém das expectativas, né, se é que as expectativas da Disney era de que esse filme faria mais do que o primeiro, o que eu acho que sempre é o pensamento positivo que eles têm. Na terceira posição ficou o filme Anônimo 2, mais um daqueles filmes à la John Wick, né, que veio aí na onda de John Wick, Busca Implacável e assim por diante. O filme abriu com 9,2 milhões de dólares, então de todo esse grupo de filmes da família John Wick, né, digamos assim, esse é o que teve a abertura mais fraca. Óbvio que tem muitos outros filmes nesse mesmo gênero, né, e o filme chega a 14 milhões de dólares com orçamento de 25 milhões. Então, longe do ideal, né, o ideal é sempre que o filme consiga pelo menos bater o seu orçamento já no final de semana de abertura, ou possivelmente até mais. Esse filme ficou bem distante disso. Eu imagino que na próxima semana ele vai estar conseguindo bater o seu orçamento, que é o mínimo do mínimo que ele tem que fazer para começar a ter uma boa bilheteria. Aqui o comparativo com seu antecessor, né? O filme abriu com 6,8 milhões, acabou fazendo 57 milhões de dólares com um orçamento de 16. Então o orçamento saltou de 16 para 25, a abertura saltou também, né, mas ainda é uma abertura muito fraca para o orçamento do filme. Não sei, né, qual é a expectativa do estúdio, né, porque o primeiro filme não foi um sucesso. Longe disso, talvez o filme tenha feito sucesso em plataformas de streaming, é algo que a gente tem que considerar, mesmo que não seja o foco, né, desse quadro aqui no canal, a gente tem que considerar, porque muitas vezes o estúdio continua financiando uma franquia por causa dos resultados que esse filme está tendo nos serviços de streaming. E aqui eu decidi pegar todos os filmes 2 do John Wick e seus amigos. Então aqui a gente tem Busca Implacável, que abriu com 49 milhões, então de longe o mais bem sucedido de todos esses. Busca Implacável 2 perde para alguns dos filmes do John Wick, mas nessa lista que eu tô considerando somente os filmes 2, não perde para nenhum. Então a gente tem 49 milhões, o filme fez 376, aí o John Wick 2 abriu com 30, fez 174, o outro fez 36 e acabou com 190, 24 e fez 103 milhões no total, e finalmente 9.2 com 14 milhões de dólares no total. Então, não diria que o filme está num momento excelente, né? Com certeza é o mais fraco de todos esses. E na quarta posição ficou o Quarteto Fantástico, com certeza um dos filmes da Marvel que está tendo a pior performance. O filme caiu mais 44,3%, que não é uma queda alta a essa altura, né? Mas o filme já teve uma das piores performances. Óbvio que considerando a sua abertura, né, porque o filme teve uma abertura muito grande, né, de 118 milhões de dólares, então ele teve quedas acentuadas, mas alguns filmes tiveram aberturas muito piores e assim por diante, né, como é o caso das Marvels e etc, mas eu tô considerando somente o percentual de queda
o filme teve uma das piores performances até agora. O filme fez mais 8,8 milhões de dólares, que para um filme que não estreou há tanto tempo assim, é um resultado muito ruim, principalmente para um filme da Marvel que já tem, né, um carimbo ali muito grande em termos de público. O filme chega a 468 milhões de dólares, então eu não diria que o filme vai ser um fracasso financeiro, né, porque ele já está fazendo 2,5 vezes praticamente o seu orçamento. Eu acho que ele vai continuar trazendo mais um pouco de dinheiro até o final da sua corrida, então provavelmente ele vai morrer ali no 0 a 0, talvez até perca um pouco de dinheiro nas salas de cinema, mas aí tem vendas em VOD, aí o filme vai para o Disney Plus, tem toda a venda de merchandising e etc. Então acho que na matemática da Disney ali o filme não vai ser negativo nas bilheterias, mas no geral eu acho que o filme ficou muito aquém das expectativas, né? Eu imaginava que esse filme faria na casa dos 700 milhões, ele acabou fazendo muito menos do que isso, né? Muitas pessoas sempre falam, né, em 1 bilhão e etc. Eu nunca tive essa expectativa pro filme do Quarteto Fantástico, mas eu acho que esperar que o filme fosse se arrastar para bater a marca dos 500 milhões não é algo que muitas pessoas fariam. O filme está caindo praticamente 50% ou mais desde que ele estreou, e eu não tô falando no final de semana, eu tô falando no decorrer da semana inteira. O filme abriu com 218, aí fez 150 milhões, eu acabei de mostrar para vocês o filme A Hora do Mal, que fez novamente o que ele fez na abertura, que seria o equivalente ao filme Quarteto Fantástico, abrir com 218 e fazer mais 218, ele fez mais 150, depois fez mais 66, então caiu bem mais do que a metade, e finalmente agora 34, mais uma vez ficou em torno de 50%, e o filme chega a 468 milhões, então nem na semana que vem esse filme vai chegar à marca dos 500 milhões, que pode parecer uma marca grande, né? Você fala, pô, 500 milhões de dólares, mas não é. É uma marca muito fraca, ainda mais se falando em universo Marvel. Aqui eu coloquei para vocês, é um quadro bem complicado, cheio de números, mas é simples. Vocês vão ver embaixo do pôster a queda do primeiro para o segundo final de semana, e depois os filmes que tiveram quedas acima de 60%, eu atualizei a queda do segundo para o terceiro, e do terceiro para o quarto. Então a gente vê aqui que o filme do Quarteto Fantástico caiu 66%, depois 60% e depois 44%. Então eu somei esses 3 percentuais de queda e o filme se encontra na terceira posição dentre as piores performances. Então ele teria basicamente a terceira pior performance do universo Marvel até hoje, ganhando somente, se eu não me engano, de Quantumania e das Marvels. Aqui o filme continua tomando uma surra, né, do Superman na semana após semana, porque se a gente vê no final de semana 4, o Superman fez 13 milhões, enquanto o Quarteto Fantástico fez 8,8 milhões, o Lilo e Stitch fez 15 milhões, Minecraft fez 22 milhões, e o Jurassic World fez 13 milhões, para surpresa de muita gente, não para minha surpresa, porque eu sei que Jurassic World é uma franquia gigantesca, mas muitas pessoas deixaram o filme em terceiro ou em segundo, quando falaram qual dos 3 grandes filmes dominaria, né, esse período aí, porque os 3 filmes foram lançados quase que um na sequência do outro, e quem acabou saindo vencedor, e vencedor de longe, foi justamente o Jurassic World, que já está quase chegando a 850 milhões de dólares, enquanto os outros 2 ainda não chegaram nem a 600 e 500 milhões, respectivamente. Aqui o resultado de todos os filmes do universo Marvel e quais filmes já foram ultrapassados pelo Quarteto Fantástico. Então a gente tem hoje o Incrível Hulk, Thor, Capitão América, aí um período de 20 filmes praticamente, até chegar na Viúva Negra, Shang-Chi e os Eternos, que eu coloco um asterisco enorme por causa do momento de pandemia, e aí as Marvels, Capitão América 4 e os Thunderbolts. Então, pouquíssimos filmes do universo Marvel ficaram atrás de Quarteto Fantástico. Se a gente levar em consideração o orçamento, né, os filmes mais antigos custavam um pouquinho menos, o filme estaria ainda pior nessa lista. Óbvio que ele ainda não chegou no final da sua corrida, o mercado internacional está decepcionando bastante os filmes de super-herói, assim como decepcionou o filme do Superman. A Warner deve estar pé da vida com essa situação do Superman no mercado internacional, porque o filme está tendo uma performance mais do que satisfatória no mercado norte-americano. Mas o Quarteto Fantástico não está tendo uma performance boa
em nenhum dos dois. A gente tá vendo aqui as quedas altíssimas que o filme vem tendo. Aqui, só para não deixar de atualizar, esse é o quadro que eu coloco todos os filmes iniciais. Então a gente tem o primeiro Homem de Ferro, o primeiro Hulk, o primeiro Thor, o primeiro Capitão América e assim por diante, até o primeiro filme do Quarteto Fantástico dentro do universo Marvel. Nesse quadro aqui, o filme não fica tão mal na fita, digamos assim, mas ele ainda perde pro primeiro Guardiões da Galáxia, ainda tá perdendo do primeiro Homem-Formiga, tá tomando uma surra do primeiro Doutor Estranho, né? Então não dá pra dizer que o filme é um sucesso de forma alguma. Esses são os filmes da Marvel pós-Ultimato. Mais uma vez, não parece que o filme tá tão mal na fita, porque a gente tem os 3 filmes da pandemia que jogam os números um pouquinho lá pra baixo, e também os 2 filmes desse ano, né, Capitão América 4 e Thunderbolts, que foram bem longe de serem grandes sucessos. E aqui os filmes anteriores do Quarteto Fantástico e a posição que cada um deles se encontrava no final do ano lá nos Estados Unidos. Então a gente tem o primeiro Quarteto Fantástico, fez 333 milhões, ficou na 11ª posição. O segundo fez 301 milhões e fechou na 17ª. Depois o Quarteto Fantástico, que foi uma renovação ali, fez 167 milhões, ficou na 45ª posição. E finalmente o Quarteto Fantástico de 2025 está na 7ª posição, com 468 milhões. Pode ser que o filme melhore ou pode ser que ele piore, né? Porque a gente ainda tem Avatar pela frente, tem outros grandes filmes que vão chegar até o final do ano. E para fechar o top 5, um filme que dificilmente vai sair do buraco, que é Caras Malvados 2. O filme caiu 29%, que é uma queda muito boa, fez mais 7,5 milhões de dólares e chega a 117,4 milhões de dólares com orçamento de 80 milhões, que não é um resultado positivo. O primeiro filme fez 250 milhões, então eles não foram tão ousados com o orçamento. O filme foi de 70 para 80 milhões, mas a performance do filme caiu consideravelmente, né? Pelo menos até o momento, o filme ainda tá bem longe do primeiro filme. E se segurando na 6ª posição, novamente muito bem no mercado norte-americano, o filme do Superman fez mais 5,2 milhões de dólares, com uma queda de 33%, então uma queda muito positiva, e o filme chega a 340 milhões em território norte-americano, que mais uma vez é um resultado muito bom. Não é um resultado sensacional, mas muitos filmes que bateram a marca dos 800, 900 milhões fizeram isso em território norte-americano, porque muitos filmes faziam quase 70% do valor fora dos Estados Unidos. Então o Superman, ele não tá sendo ruim nos Estados Unidos, ele tá sendo ruim fora dos Estados Unidos, principalmente no mercado chinês. E aqui, né, mais uma vez citando, né, é difícil ficar lendo tanta bobagem rolando na internet para os dois lados, muita gente comemorando o resultado de Superman. Olha, Superman bateu o primeiro filme do Homem de Ferro. O Homem de Ferro era um herói praticamente inexistente na cultura pop, né, em termos de cinema, até o filme do Robert Downey Jr. chegar. Então dizer que Superman bateu o primeiro Homem de Ferro é completamente irrelevante. Eu tô vendo pessoas comemorando cada pequena vitória do filme no mercado norte-americano, comemorando cada vitória do filme em cima do Homem de Aço, sendo que, como eu falei, a única coisa que a Warner tinha que fazer com esse filme era bater o Homem de Aço, só se fosse por uma vitória moral, né? Nem que fosse só pra isso, pra poder falar, olha, o começo desse filme foi melhor do que o começo lá do filme do Zack Snyder, não querendo criar uma competitividade, mas pelo menos para mostrar para os acionistas, olha, a gente investiu e investiu corretamente, com o mesmo valor de 225 milhões, a gente fez um filme mais lucrativo, e não é o caso, né? Então o Homem de Aço ainda tá bem na frente, com 670 milhões, só que tá sendo difícil de ver também o tanto de bobagem que os fãs do Zack Snyder estão falando a respeito do resultado do Homem de Aço, porque eles estão inclusive mentindo a respeito de números dos filmes do Christopher Reeve, né? Eles fazem lá o ajuste pela inflação, só que eles fazem de um jeito que o filme do Henry Cavill fica na primeira posição, sendo que não é. Se você ajustar pela inflação, os filmes do Christopher Reeve fizeram muito, mas muito mais dinheiro do que o Homem de Aço do Zack Snyder, né? O primeiro filme, então, fez praticamente 1,5 bilhão de dólares, se você ajustar corretamente pela inflação. Então, nenhum dos dois lados tem o que comemorar, da mesma forma que o Superman não tá sendo um sucesso. Quem tá tentando fazer parecer que o filme é um grande sucesso pra Warner tá se enganando também,
porque com certeza esse filme está sendo considerado, pelo menos nos bastidores, né, ou pelo menos para quem está sendo sincero dentro dos estúdios, no máximo uma decepção pequena, né, porque o filme bateu os 500 milhões, está chegando próximo dos 600 milhões, né, então é um valor considerável. E outro ponto que eu peço para vocês darem uma olhada é quem está falando a respeito da inflação, em primeiro lugar, nunca ajusta a inflação do orçamento, que daria praticamente na mesma. Se você ajustar o que o filme ganhou e ajustar o orçamento de forma proporcional, você não está mudando muita coisa. E outra coisa que eu peço para levar em consideração é quantos filmes em 2013, se você está achando que em 2013 era muito mais difícil bater 600 milhões de dólares, quantos filmes em 2013 bateram os 600 milhões de dólares? Foram mais filmes do que em 2023, 2024 e 2025. Então, no momento, no cinema, que o Homem de Aço bateu 670 milhões, era mais fácil bater 600 milhões do que hoje. Então, usar a inflação não faz muito sentido, né? É um argumento praticamente inválido, ainda mais considerando que não é um tempo tão grande assim de um filme para o outro. Você não está comparando um filme lá da década de 70 com um filme da década de 2000. Ah, e só, né, mais uma observação, não tinha Disney Plus, HBO Max, né, a Netflix ainda estava engatinhando ali, né, 13 anos atrás, então não dá pra gente comparar a realidade de ir aos cinemas em 2013, 2014, 2015 com a realidade de hoje, 10 anos depois. E aqui eu vou passar rapidinho, né, os quadros do Superman, que eu já citei em várias outras ocasiões. Eu não tô defendendo o filme do Superman, eu, sinceramente, não tenho nem por que defender o James Gunn. Eu acho que ele fala demais, eu acho que ele tá se envolvendo demais no marketing do filme, isso tá atrapalhando o filme, e o filme não tá sendo bem sucedido, então não tô defendendo, eu só não acho que um lado tem que ficar atacando o outro. Pô, é a mesma empresa, né, briguem ali pra ter filmes positivos, mas não um lado ficar atacando o outro constantemente. O filme avançou mais 16 milhões de dólares, então já é garantido que ele vai bater a tímida marca de 600 milhões. Aqui o comparativo entre o Homem de Aço e o Superman. O filme perdeu praticamente todos os finais de semana em território americano, perdeu todos, na verdade, mas está ganhando no território internacional. E aqui o comparativo com Batman, que a essa altura já está muito distante, né? O filme do Batman continua trazendo mais dinheiro fim de semana após fim de semana. Depois, o Corra que a Polícia Vem Aí despencou muito, o filme está com 72 milhões de dólares, está perdendo, mesmo sem ajustar pela inflação, de filmes lá de 1988 e do filme de 1991, então o Leslie Nielsen lá conseguiu trazer um sucesso muito maior do que o Liam Neeson agora em 2025. O Jurassic World continua surpreendendo no mercado internacional, o Jurassic World continua tendo uma performance positiva no mercado internacional, o filme trouxe mais 29 milhões na última semana, contra 33 na semana anterior, então o filme teve uma queda quase inexistente, e chega a 828 milhões de dólares. Aqui o comparativo entre os filmes do Jurassic Park e Jurassic World, se vocês quiserem dar uma olhada. O filme da Fórmula 1 vai bater a marca dos 600 milhões de dólares, que é algo incrível. Como eu falei para vocês, em 2025 não tá nada fácil bater essa marca dos 600 milhões, e o filme já se tornou o maior filme esportivo de todos os tempos. E não só isso, o maior filme da carreira do Brad Pitt, né, que é um ator com uma carreira aí de 4, 5 décadas, então é impressionante esse filme ter se tornado o mais bem sucedido de todos. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, praticamente saiu da sala de cinema, então é a última vez que eu vou mostrar esse quadro aqui. O filme tá com 63 milhões de dólares, perdendo de longe, né, dos seus concorrentes aí dos filmes de slasher. O filme dos Smurfs também, a última vez que eu vou mostrar, o filme chegou a 104 milhões de dólares com orçamento de 58, então pra mim é considerado um fracasso, porque ele nem chegou a dobrar o seu orçamento. Como Treinar o Seu Dragão também praticamente já saiu da sala de cinema, eu tô mostrando somente pela última vez antes de tirar aqui do vídeo. E no final de semana passado aqui no Brasil, Quarteto Fantástico 8,4 milhões, A Hora do Mal 5,5 milhões de reais, Sexta-feira Mais Louca Ainda 3,4, Amores Materialistas 2,6 e Superman 2,4 milhões de reais. No acumulado do ano no Brasil, Lilo e Stitch, Como Treinar o Seu Dragão, Minecraft, Superman e o Quarteto Fantástico tomando o lugar do Jurassic World. O top 5 nos Estados Unidos ficou Minecraft, seguido de Lilo e Stitch, Superman, Jurassic World Renascimento e Pecadores, ainda se segurando à frente de Quarteto Fantástico, que é algo inacreditável. O top 5 mundial, Nizza 2, Lilo e Stitch, Minecraft, Jurassic World e Como Treinar o Seu Dragão. Então,
provavelmente na semana que vem ou na outra, né, ou talvez não entre, né, o filme do Quarteto Fantástico deve chegar a essa quinta posição. E para fechar, os estúdios, a Warner continua na frente. O que eu esperava do Quarteto Fantástico acabou não acontecendo, que era conseguir empatar ou que a Disney ultrapassasse um pouquinho mais. E a gente tem na sequência Universal, Paramount, Sony, A24 e a Lionsgate. Então, esse é o Clube da Bilheteria de hoje. Novamente, né, eu gostaria de saber a opinião de vocês e não deixem de entrar lá no NordVPN para vocês conferirem o melhor VPN do mercado. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.